Boa noite, um grande prazer estar aqui com vocês. Espera aí só um minutinho. Vamos colocar nossa apresentação. Bom, gente, drone não é assunto novo para ninguém, né? A gente está vendo drone, todo mundo já viu, eles estão cada vez mais populares, cada vez mais espertos, com a licença poética para usar essa palavra, e com cada vez mais poder computacional. Aí na tela vocês estão vendo o Spark, que é um drone de mercado, da líder de mercado hoje no mundo, e ele é um drone pequenininho que reconhece o rosto, ele se movimenta através do reconhecimento de gestos também, e está aí disponível, é uma realidade, está disponível para quem tiver, obviamente, poder aquisitivo para adquirir. Também quem se interessa pelo assunto já deve ter buscado em outros TEDs, tem um rapaz que é esse Rafaelo, um italiano, e ele faz umas coisas incríveis com drones. Na foto aí ele tem um drone que ele consegue equilibrar um bastão sozinho, de forma autônoma. E entre outras coisas, drones que jogam ping-pong um com o outro. Quem nunca viu, eu recomendo que procure no YouTube, enfim, nos sites pela internet, que vocês vão encontrar coisas interessantes de pesquisa que já são realidade também, estão nas universidades ainda, não chegaram no mercado, mas que estão sendo feitas e que mostram o potencial dos drones, né? Além disso, a gente tem visto que os drones são cada vez menores. Como toda tecnologia, computadores estão menores, os chips estão menores e cada vez mais rápidos e mais baratos. A mesma coisa está acontecendo com os drones. É comum a gente ver hoje um drone pequenininho que cabe na palma da mão, como esse daí. Talvez vocês já tenham visto. E esses drones voam da mesma forma que os outros que a gente está acostumado a ver, com quase a mesma tecnologia que eles têm. Hoje, talvez com alguns sensores, em comparação com os outros, talvez eles percam, mas isso é só uma questão de tempo. Agora, o que está por trás disso tudo, dessa revolução e desses drones capazes de fazer tanta coisa como a gente tem visto hoje, é essa palavra, que aí está no plural, são os algoritmos, né? O algoritmo, vocês devem saber melhor do que eu, são a receita de bolo dentro da ciência da computação, né? É o que está por trás do software, é o que diz como que o software deve se comportar. E existe um ramo dentro da ciência da computação que é esse que me fascina e que eu trouxe para falar para vocês hoje, que é a computação natural. A computação natural é a computação inspirada na natureza. É a construção de algoritmos para resolver problemas complexos usando a natureza como inspiração. Dentro da computação natural, a gente tem alguns temas que são conhecidos, como, por exemplo, as redes neurais artificiais. Está na moda hoje, a gente ouviu falar de DeepMind, dos algoritmos do Google. E a inspiração, no caso das redes neurais artificiais, é uma inspiração do neurônio mesmo biológico, né, dos nossos sistemas nervosos. E aí constrói-se uma função relativamente simples, que está aqui embaixo, uma função de soma, e aí se tem uma abstração do neurônio natural dentro do sistema computacional. Assim como as redes neurais artificiais, a gente também tem algoritmos genéticos, a gente tem sistemas imunológicos artificiais e uma série de outras técnicas e algoritmos inspirados na natureza. Um deles, que está ali na foto, está tatuado aqui no meu braço, são os algoritmos inspirados nos insetos e, de maneira geral, nos seres vivos que agem em coletivo, né? Ali na tatuagem, na foto, a gente está vendo uma colônia de formigas, com uma abelha no centro.
E ela é, de fato, uma grande inspiração. Pouca gente sabe, muitos dos algoritmos que fazem com que a gente consiga traçar uma rota de um caminho para o outro, no Maps da vida, são inspirados em como as formigas fazem para poder buscar alimento. As formigas e demais insetos que, num poder coletivo, resolvem tarefas complexas, como procurar alimento, elas são seres individuais muito simples. Uma formiga sozinha, ou uma abelha, enfim, são seres de baixa complexidade, com um sistema nervoso muito simples, e que sozinhos são capazes de realizar poucas tarefas. Agora, o interessante dessa história toda é quando esses seres se juntam e aí, automaticamente, emerge desse coletivo um comportamento complexo. Então, é disso que a gente... É isso que me inspira, é isso que eu trouxe para falar para vocês, são as tecnologias inspiradas nos enxames, no coletivo, e que tem tudo a ver com esse evento aqui hoje. Para falar de uma dessas técnicas com um pouco mais de clareza, eu vou citar aqui o exemplo de um algoritmo chamado algoritmo de Boyds, que é o que a gente tem usado, então, para fazer a pesquisa com os drones. O algoritmo de Boyds ele se inspira nos pássaros, no comportamento da revoada dos pássaros. Vocês já devem ter observado que os pássaros eles fazem movimentos incríveis, e principalmente quando estão fazendo migração de um ponto para o outro, aquela revoada inteira voa, e, ao contrário do que muita gente pensa, na maioria desses casos, no caso da colônia de formigas, no caso da revoada dos pássaros, não existe a figura de um líder, não existe a figura de um controle central. A gente sabe que existe, por exemplo, a abelha rainha ou a rainha das formigas e, automaticamente, a nossa cabeça remete a uma posição de hierarquia. Mas, na prática, esses seres, essas rainhas, elas estão ali para a reprodução, elas não dão ordem para ninguém. Agora, como é que será que acontece? E o que será que acontece na natureza para essa revoada acontecer de forma tão harmônica? Ou para as formigas saírem da sua colônia, encontrarem alimento e voltarem para ela, sabendo qual é o melhor caminho entre a fonte do alimento e a colônia. Aí um pesquisador, no caso dos pássaros, identificou 3 regras básicas que estão ali para simular o comportamento desses pássaros voando. São 3 regras. A primeira delas é: construa um agente artificial dentro de um computador, simule esse ambiente, e esse agente ele tem que estar o mais próximo possível do seu entorno. Então, faça com que esse agente tente chegar o mais perto possível do seu vizinho, mais próximo. Mas chegar mais perto não significa colidir. Então, a segunda regra é: chegue o mais perto possível, mas não se choque. E, na terceira regra, a gente tem o alinhamento, que é manter a mesma direção e velocidade da média. Pode parecer brincadeira, mas ao implementar agentes individuais com essas 3 regras simples, a gente consegue ver, num ambiente simulado de computador, um comportamento muito parecido com o da revoada dos pássaros. Então, o que eu estou dizendo é que cada agente ele tem implementado essas 3 regras e não tem ninguém dizendo: vamos lá, pessoal, vamos sair de um lado para o outro, vem todo mundo para cá, ou vamos todo mundo para lá. Não, isso não acontece. Cada um age por si só. Claro que, no caso da natureza, existem outros elementos, mas as regras são simples como essa. Pode ser o uso do feromônio, no caso da formiga, pode ser o uso de movimentos e dança, como no caso das abelhas. Mas o mais interessante disso tudo é ver que, ao implementar regras simples e individuais, os agentes, em conjunto, criam um comportamento coletivo capaz de resolver problemas
muito complexos. Agora, o que isso tem a ver com os drones? Muito bem, no exemplo que eu citei no começo, seja daquele drone que reconhece gestos, no caso das pesquisas que estão em andamento hoje no mundo, elas partem todas de um princípio que é o de ter um controle central. Este controle está mandando comandos para aquela nuvem de drones. A gente deve ter visto, recentemente, no Rock in Rio, agora em setembro, que teve lá assim, um enxame de drones, um show com drones no ar. E esses drones que estavam no Rock in Rio, fazendo um espetáculo belíssimo, eles estavam, sim, sendo controlados remotamente por um controle central, que está mandando comando para todos eles. Agora, qual é o problema dessa dinâmica, dessa implementação? O problema é que você não consegue escalar isso, né? Se você tiver 100 drones, talvez esse computador central consiga dar conta. Agora, se você tiver 500, 1000, 1 milhão, não vai ter computador suficiente para fazer esse controle. E é aí que entra a pesquisa que a gente está estudando. Inspirado nos pássaros, a gente quer colocar, tem feito a mesma implementação simples das 3 regras que eu mostrei para vocês do algoritmo de Boyds, em drones previamente programados, para que esse comportamento coletivo surja automaticamente nessa nuvem de drones. E aí, com a questão da miniaturização e a questão do barateamento da tecnologia e a possibilidade de colocar isso em escala, a gente espera que milhões de drones possam fazer o que hoje centenas não conseguem, a um baixo custo e sem um controle central. Essa é a abordagem principal que eu queria passar para vocês dentro desses 18 minutos. Agora, como último recado, eu gostaria que vocês pensassem sobre esse universo dos drones. E para quem ainda acha que isso é uma tecnologia passageira, como muitas outras, eu deixo para vocês aqui como um último slide uma pesquisa da Price que diz que até 2020 esse mercado de drones no mundo deve chegar a 127 bilhões de dólares. Então, estamos falando aí de uma tecnologia que veio mesmo para revolucionar, para mudar mercados, mudar modelos de negócio. E eu tenho muito orgulho em dizer que aqui no Brasil a gente tem tecnologia de ponta sendo estudada e com uma inspiração baseada nessa metáfora que faz todo sentido para o nosso evento, que é a metáfora do compartilhamento, da troca de informações sem a necessidade de uma hierarquia, de um controle central. Muito obrigado.